Bom dia! Hoje vamos às questões de matemática. Peço para que você pegue o caderno de exercícios, que é esse livro aqui, ó. É o livro fino. E aí vamos das questões 18 até a 23. Tá? Só que vamos fazer juntos. Eu vou explicar daqui e você aí de vez em quando vai ouvindo e dando pause para dar continuidade, ok? Então vamos lá. Na minha casa moram 9 pessoas. Eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Quantos irmãos eu tenho? Muito fácil, né? Então, vamos lá. 9 menos 3. E aí são 6, né? Muito fácil. Vamos a 7. Se meus avós paternos tiveram 6 filhos paternos, quantos tios eu tenho por parte de pai? Se eles tiveram 6 filhos e o meu pai, então eu tenho 5 tios. Você vai colocar aí, ó, 6 menos 1. Vamos a 8. Imagine que em determinado ano a profundidade do rio tenha variado 13 metros. Um ponto do Rio Negro, com profundidade de 75 metros na época de seca, teria que altura na temporada das chuvas? Então, você vai circular o 75 e o 13. Se ele está com 75 metros na seca e quando chove sobe 13 metros, então eu vou botar lá 75 mais 13. Então eu vou saber até quantos metros vai aquele rio. Vamos lá na 9. Qual a posição as letras M e N ocupam no alfabeto? Quando fala posição, são números ordinais, que é primeiro, segundo, terceiro. Então, fala assim, qual posição fulano alcançou? Ele ficou em segundo, terceiro, quarto. Essa é a pergunta dessa questão 9. Então, qual é a posição das letras M e N no alfabeto? Só você ir lá, ó. Letra A é o primeiro, né? O B segundo, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º. Então, a letra M, 13º, e a N, você anota aí, 14º. É aqui, ó, M, tracinho, aí você bota lá 13, né, com aquela bolinha em cima, que é o 13º, e a N, 14º. 10. Em uma cidade foram registrados 34 rios, 5 lagos, 3 açudes e 2 cachoeiras. Quantos ambientes aquáticos esta cidade possui? Então, só você circular, né? O 34, 5, 3 e o 2. E aí você vai somar para saber quais são esses ambientes. Né? 44. Vamos a 11. Identifique o nome das formas geométricas, em seguida circule os encontros vocálicos presentes nessas palavras. Então, tem 2 figuras aqui, ó. Isso aqui é fácil, né? Até os bebezinhos sabem. É o jardim 1, 2, 3 é um quadrado. E essa figura aqui, qual o nome? É um trapézio. Deixa eu ver aqui, quadrado, embaixo, trapézio. Aí pede também, né? Assim, agora responda. Qual a posição silábica os encontros vocálicos ocupam nas palavras dos exercícios anteriores? Então, na palavra quadrado, tem U e o A, né? 2 vogaizinhas juntas. Então, você circula o quá, né? O U e o A, perdão, né? Da palavra quadrado. E na palavra trapézio, você circula o I e o O, né? Que são 2 vogais juntinhas, que são encontros vocálicos. Aí está perguntando qual a posição. Lembra que a gente falou? A posição é quando é primeiro, segundo, terceiro. Então, vamos lá. Quadrado, quá. Qual é a posição dela? Ocupa a primeira, né? Então, você botar lá. Que tem, ó, vogal quá,
tem o I, o A, DRA tem um A, e o DO tem um O. Então, a primeira, você bota lá, o A ocupa a primeira, e agora embaixo, o trapézio, tem um I e tem um O. Qual é a posição que ocupa? Na palavra trapézio, o A, ó, tra, é o A, aparece primeiro, depois o pé, aparece o E na segunda posição e o IO na terceira posição. Aí você vai escrever lá. Vou responder agora direto, né? Qual a posição? Você vai botar o A ocupa a primeira e o IO ocupa a terceira posição. 2. Qual a forma geométrica do cabo e da ponta da lança? Olha isso aqui. O cabo representa um cilindro. E essa partezinha daqui, ó, aí a gente bota lá, cabo, cilindro, aí depois você escreve assim, ponta, deixa eu ver, ponta, pirâmide, eu boto uma vírgula ou cone, né, que isso aqui representa. Posso dizer que é uma pirâmide ou um cone. 3. As cidades de Ouro Preto e Olinda são duas das cidades históricas mais importantes do Brasil. Elas têm muitas características em comum, no entanto, uma das diferenças se dá na questão das temperaturas. O clima em Olinda é muito mais quente do que em Ouro Preto. Por exemplo, a média da temperatura máxima do mês de julho durante o inverno para Olinda é de 27 graus centígrados, enquanto a temperatura mínima no mesmo mês para Ouro Preto é de 8 graus centígrados. Qual é a diferença de temperatura entre as duas cidades? Vou botar lá, 27 menos 8, que vai dar 19. Então, vai lá, 27 menos 8, 19. Então, vamos a 4. A cidade histórica de Paraty fica no estado do Rio de Janeiro e é uma das regiões do estado que chama mais atenção dos turistas. Anualmente acontece nessa cidade a Festa Literária Internacional de Paraty. Desde 2003, circula-se 2003, que conta com a presença de grandes escritores e escritoras brasileiras e do mundo todo, desde o seu primeiro ano até hoje. Quantas edições de Flip ocorreram? Mas só tem o número 2003. Vai fazer o quê? Nós estamos no ano de 2020. Então, vou botar 2020 menos 2003. Vai dar quanto? 17. Então, ocorreram 17 edições de Flip, né, que significa Festa Literária Internacional de Paraty, que é o que se refere a essa sigla nesse contexto aqui. 5. Ciências de matemática. Levando em consideração que em uma semana temos 7 dias, quantas horas temos em uma semana? Sabemos, ó, você tem o número 7, você circula aí o 7. Mas aí qual outro número que eu vou utilizar? A informação que eu tenho é sobre horas, né? Quantas horas? Em uma hora são 24, né? No caso, fala aqui, ó. Levando em consideração que em uma semana temos 7 dias, quantas horas temos em uma semana? Então, são 24 horas o dia. Então, eu vou botar lá. 24 vezes 7. Aí eu vou descobrir que são 168 horas. Questão 6. Os rios da bacia amazônica funcionam como verdadeiras estradas. Centenas de barcos realizam o transporte de mercadorias e pessoas ao longo dos rios do Amazonas Negro e Solimões, conectando cidades do Brasil, Peru e Equador. Uma das linhas regulares mais famosas liga as cidades de Manaus, no Amazonas, e no Belém, no Pará.
de Manaus a Belém a favor da correnteza. A viagem dura cerca de 89 horas. Circule essas 89 horas aí. No sentido contrário, contra a correnteza, a duração da viagem aumentaria em 24 horas. Qual a duração da viagem de barco de Belém até Manaus? Então, ele falou que se ele for normal, né, a correnteza estiver para o mesmo sentido, gasta 89 horas. Se for a correnteza estiver ruim, tiver a correnteza ao sentido contrário, vai aumentar 24 horas para fazer aquele trajeto. Então, eu vou fazer como? 89 mais 24. Então, eu gastaria 89, mas aí a correnteza está ruim, né? Então, eu vou botar lá, está contra. Então, eu vou botar 89 mais 24, está quanto? 113. Vamos a 7 agora. Bernardo vai apresentar numa peça de teatro. Desculpa, Bernardo vai se apresentar numa peça de teatro. Ele ficará no palco, enquanto sua mãe, Cíntia, vai ficar assistindo da plateia. Sabendo que o teatro possui 20 fileiras de assentos, circulo 20. E Cíntia está sentada na 8ª fileira, contando do fundo para perto do palco. Determine com números ordinais em qual fileira Cíntia está sentada. Então, vou botar lá 20 menos 8. Então, ela está na 12ª fileira. 20 menos 8, 12. Então, na 12ª fileira. Vamos a 8. Os seres humanos usam solo para diversas atividades. Uma delas é a pecuária. O pecuarista sempre teve 150 ovelhas em sua fazenda. Porém, esta semana ele teve uma baixa de 33 animais. Quantas ovelhas sobraram? Então, vou botar lá, círculo 150, círculo 33, que já, nessa questão já tem informações dos números. Então, eu vou só descobrir se é uma conta de mais, se é de menos. Nesse caso daqui, se é de dividir no caso, se é de vezes, depende da questão. Nessa daqui, então, teve uma baixa, então diminuiu. Quantas ovelhas sobraram, tá vendo? Então, vamos lá, 150 menos 33, que dá 117 animais. Agora vamos a 9. A casa de espera tem uma escada de 15 degraus. Depois de subir 8 degraus, Espera gostaria de saber quantos degraus ainda faltam para ela chegar ao final da escada. Marque a resposta que corresponde ao número de degraus restantes. Então, vamos lá, 15. Aqui passa todas as informações que eu preciso. Então, 15 menos 8, né? Porque ela subiu, né? Tem todas as informações. Então, vou botar lá 15 menos 8, 7. Fácil demais. Vamos lá a 10. Uma das formas que utilizamos o solo é para fazer plantações. Um drone fez um registro de uma plantação de flores. Neste ambiente havia 200 rosas vermelhas, 160 rosas amarelas e 135 rosas brancas. Quantas rosas havia na plantação? Então, ó, tem 200 vermelhos, 160 amarelos, 135 rosas brancas, só, ela circula esses três, soma. Vamos dar quanto? 495 rosas. Bacana, né? Eu espero que vocês tenham acertado. Fizemos juntinhas, com muita calma. Lemos algumas questões. E tem, só para lembrar, tem umas questões aqui que dá todas as informações e outras não. Outras, elas questionam a você. Aí você tem que deduzir. Então, junto com a tia ficou fácil, né? Então, vai lá, responda no seu caderno, esse exercício no livro fino, tá bom? Para quando nós voltarmos, já sair dando certo em tudo, tá bom? Beijos.